Vamos lá, gente. Então, mais uma videoaula. Agora sim, né? Falando especificamente sobre o comando line e alguns outros comandos correlatos que eu não poderia deixar de falar, né? Falando sobre o comando line, tá? Como o comando erase, o comando undo. Vocês já vão ver. Vamos lá? Então, beleza. Comando line, primeiro vocês já viram, né? Toda a questão do nosso método. Nós iremos sempre utilizar o atalho. Tá, gente? Então, quem tiver dúvidas, assiste o vídeo anterior, tá? Não vou entrar nesse método. Mas vamos lá, ó. Line. Atalho. Letra L. O que é que o comando line faz? Faz uma linha. Bastando que para isso você defina 2 pontos. Ok? Vamos ver se é verdade tudo isso? L Enter. Lembrando, gente, nunca tentem adivinhar o que o AutoCAD está querendo. Sempre leiam. Vamos ler lá? Ler lá. Olha só. Line specify first point. Então, comando linha. O que ele está querendo? Que você especifique o primeiro ponto. Ok? Então vamos lá, professor. Veio aqui especificar o primeiro ponto. Pode ser esse aqui? Pode ser esse aí, filho. É só clicar? É só clicar. Clica aí, então. Cliquei e nesse momento, olha só, o primeiro ponto já está, digamos assim, ancorado, definido. E ele quer então o que? Que eu faça o que? Vamos ler? Vamos ler. Deixa eu ler aqui embaixo. Agora o que ele quer é que eu especifique o próximo, next. Next é de próximo, tá, gente? O próximo ponto. Como assim o próximo ponto, professor? Por que não o segundo ponto? Porque vocês vão ver que diferente de outros comandos de desenho, tá? Os comandos de linha do AutoCAD, eles trabalham em cadeia. Por exemplo, se eu quero fazer uma linha, eu vou clicar no primeiro ponto, como nós já fizemos, e aí eu vou clicar no próximo ponto. E o comando continua ativo. Isso quer dizer que eu posso continuar clicando, até não querer mais, tá? Vocês vão ver que os outros comandos de desenho, eles fazem um elemento. Por exemplo, o comando retângulo vai fazer um retângulo, o comando círculo vai fazer um círculo e assim por diante, tá? Os comandos de linha, eles são em cadeia, eles fazem linha até você não querer mais, tá? Beleza, professor, cheguei no ponto que eu não quero mais, como é que eu faço então para finalizar esse comando? Bem, gente, se a gente fosse ser teórico, para finalizar o comando você teria de dar o Enter, tá? Então, o Enter serve para inicializar e finalizar o comando. Dessa forma, eu daria um outro Enter aqui, ó, e ele finalizaria. Aí tem gente que vai falar, professor, eu dei ESC e funcionou igual. Funcionou? Funciona. Tá? Hoje em dia funciona igual. Tá? Em versões mais antigas, se você desse um ESC, e qual o objetivo do ESC? O ESC é cancelar. Tá? Ele cancelava tudo que você tinha feito. Tá? Então, dependendo da versão que você pegue, usar o ESC ou o Enter pode ter resultados diferentes, tá? Nas versões mais modernas, digamos assim, isso aí não tem problema, tá? Mas teoricamente, se você quiser fazer certinho, já treinar assim certinho, o que eu recomendo. Como é que inicia o comando? Enter. Como é que finaliza o comando? Enter igual. Ok? Então vamos lá. Beleza, fiz aqui algumas linhas e agora eu quero fazer mais, professor. Como é que eu faço? Qual o comando mesmo? L, né, gente? L, line, Enter. E aí eu vou clicando aqui, fazendo aqui algumas linhas, numa boa aqui, ó, fazendo. Beleza. Não quero mais fazer linha, o que é que eu faço? Enter de novo. Beleza? Tranquilo até aí, né? Eu recomendo que vocês agora pausem o vídeo e tentem fazer algumas linhas aí, ok? Fizeram? Beleza. Gente, agora vamos apagar isso aqui para fazer mais linhas? Como é que eu faço então, professor, para apagar tudo isso aqui? Bem, em tese, para apagar, você utilizaria a teclinha do teclado aí de vocês, delete, né? A teclinha delete do teclado de vocês. Contudo, né, antes de clicar no delete, vocês precisam selecionar as linhas, tá? Eu não vou querer entrar no mérito desses tipos de seleção agora com vocês, tá? Eu vou deixar isso para uma videoaula posterior,
tá? Então vou ensinar um método rápido de selecionar tudo que você já desenhou, que pra gente agora tanto faz, tá? É utilizável, digamos assim. No desenvolver de projeto não é muito utilizado, mas nesse momento vai vir a calhar, que é o Ctrl A, tá? Se você segurar a tecla Ctrl do teclado de vocês mais o A, mais a tecla A, ele vai selecionar uma vez só, tá, gente? Segura o Ctrl e digita uma única vez a tecla A. E aí ele vai selecionar tudo o que está desenhado, né? Tudo que está na sua tela, no seu model, na parte preta daí do AutoCAD, ok? Feito isso, é só dar um delete. Observem, vocês olharem com carinho. Delete, na verdade, gente, ativa o comando erase, tá? Para quem não sabe, erase é borracha em inglês, tá? É borracha na língua inglesa. Erase, ok? Ele fala aqui, ó, que 24 elementos foram encontrados. No caso, 24 elementos, tá, foram apagados. Só para lembrar, tá? A título de curiosidade, e que na verdade em alguns momentos vocês vão ver, gente, tá? Quando nós utilizamos, nossa, às vezes eu faço o exare aqui, erase, vocês vão ver, tá? Que às vezes quando nós utilizamos o Ctrl A, pode acontecer comigo daqui para frente, às vezes quando eu clico no delete ele não funciona, tá? Mas não tem problema, porque a gente sabe que na verdade delete é o comando erase, e se é comando ele tem atalho. Qual seria o atalho então do comando erase? A letra E, tá, gente? Letra E aqui, tá? Então se eu dei delete e não funcionou, eu posso dar um E, digitar enter, que funciona normalmente, tá? Isso aí, esse problema com a tecla delete só vai acontecer, gente, se você der o Ctrl A. Como em desenvolver dos projetos na vida real, na prática, né, na vida profissional, a gente nunca utiliza o Ctrl A, né, porque geralmente a gente não quer apagar todo o projeto, né, gente? Nós apagamos uma parte dele, não tudo. Então, digamos, não vai ter problema. Vocês não vão ter problema com a tecla delete, tá? Só agora utilizando o Ctrl A. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer mais linhas. Então, vem aqui, ó. Quero fazer linha, L Enter. Então vou fazer aqui. Fiz aqui a linha. Quero finalizar, eu Enter de novo. Tá? Vou dar uma dica para vocês, gente, agora. Olha só. Enter, professor. Como é que é essa questão do Enter? Existe uma forma mais ágil, né? Existem outros Enters que eu posso dar? Existe, gente. Olha só. Existe um Enter também. O AutoCAD entende a tecla espaço, tá? O espaço que você dá, tá? No teclado, como Enter. Eu posso então dar L e espaço. E ele funciona. Estão vendo ali? E é só clicar. E se eu quiser finalizar, eu posso dar o espaço, porque na verdade quando eu dou o espaço, o AutoCAD entende como Enter, né? Então, sem problema. Ah, professor, então eu só vou dar espaço agora, não é isso? Não, gente, não é isso, tá? Existe uma forma ainda muito melhor de se dar Enter no AutoCAD, que não é utilizando o teclado, e é utilizando o mouse, mais especificamente o botão direito, tá? Vou mostrar aqui de frente para vocês o botão direito do mouse, tá? Inclusive, gente, a partir de agora, sempre que eu disser Enter, entenda o botão direito do mouse. Por quê, professor? Isso aí é melhor. Porque, gente, é só, né, pensar um pouco de lógica. Eu consigo digitar o comando e dar Enter praticamente na mesma hora. É muito mais ágil, né? Eu não tiro a mão do teclado e do mouse, né? Fica muito mais rápido. Vocês vão ver que vocês vão ter um rendimento muito maior fazendo por essa forma, né? Desenvolvendo o projeto por essa forma. Uma dica que eu dou para vocês, tá? Para vocês treinarem isso, deixa eu dar um Ctrl A e Delete aqui, é fazer um teste aqui, tá? Mas antes, vamos tentar executar o comando line, L Enter, lembrando o Enter é botão direito, né, gente? Então vou clicar, quero finalizar, botão direito, ó, vou dar o clique, finalizou,
Beleza? E agora? Será que existe uma forma um pouco mais rápida, né, de fazer as coisas ainda? Né? Já descobri o botão direito. Será que existe uma outra coisa que possa agilizar o meu processo? Existe mais uma coisinha, gente, que vocês ainda não sabem. Nossa, atualização aqui do troço. Não sei se está aparecendo para vocês. Já soma. Beleza. Existe mais uma coisinha que eu não mostrei para vocês. Por exemplo, quero fazer uma linha. Você já sabe, comando line, L, Enter, clico no ponto, clico no outro. Não quero mais fazer linha, dou Enter de novo. Se eu quero fazer outra linha, é só dar L, Enter, clico no ponto, clico no outro. Não quero mais fazer linha, dou Enter. Ué, professor, tem que ficar digitando L toda vez? Na verdade não, tá, gente? Na verdade, o AutoCAD grava na memória o último comando que você digitou. E para você acioná-lo novamente, não é preciso digitar nada. Por exemplo, o último comando que nós fizemos aqui foi qual? Comando line, não é isso? Foi essa linha daqui. Isso quer dizer, se caso eu queira repetir, no caso, fazer uma nova line, o que é que basta eu fazer? Clicar Enter, né? No caso, o botão direito do mouse. Então, clico aqui, observem, ó, line. Observem, então, que eu não tinha digitado nada na linha de comando, olha só. Está vazia, e quando eu dei Enter, ele automaticamente executou o comando line. E aí eu posso começar a desenhar, né? Então, não quero mais fazer, Enter de novo. Quero fazer de novo? Enter de novo. Não quero fazer, Enter de novo, tá? E o desenho que eu estava falando para vocês... Nossa, tocou agora o telefone, tá, gente? Deixa eu tocar esse troço, não vou atender. O exercício que eu ia mostrar a vocês era o seguinte, tá? Deixa eu só mostrar os comandos aqui. Ctrl A, vou deletar. E para fazer... Deixa eu só desligar isso aqui, tá, gente? Pronto, rapidinho. Voltei. Então, Ctrl A, delete. O exercício que eu ia falar para vocês é para treinar essa agilidade. Agilidade, botão direito, botão esquerdo, tá? No que consiste esse exercício? Fazer pequenas linhas espaçadas uma das outras, tá? No menor tempo possível, utilizando apenas botão direito e botão esquerdo, tá? A primeira linha, provavelmente você vai ter que entrar o comando line, né? Então, L, Enter. Aí você clica, define, Enter, finaliza, Enter, inicia. Clica, Enter, Enter. Clica, Enter, Enter. Ó, já começa a travar, tá? Mas você fazer isso no menor espaço de tempo possível, né? Com a maior agilidade possível, tentando manter um espaçamento meio que constante, para você já ir treinando a perícia, né, com o mouse. Fazer algo assim, tá? Isso é um exercício bom para treinar agilidade, principalmente quem tem dificuldade de lembrar quem é o botão direito, quem é o botão esquerdo, tá? Isso aí auxilia, né? Vai fazendo no seu tempo e aos poucos aumentando a velocidade, ok? Então, Ctrl A, delete. Vamos lá então. Fazer linhas aleatórias eu acredito que todo mundo já consiga fazer, né? Então, como é que eu faço a linha aleatória? L, Enter, vou clicando, tá aleatório, beleza. Vou apagar. E se eu quiser fazer uma linha reta? Como assim, professor, linha reta? Toda linha reta. Não me entendam mal, tá, gente? Quando eu falo linha reta, eu estou me referindo à linha ortogonal, né? Derivada do ângulo reto, do ângulo de 90 graus. Tá? Como é que eu faço isso? Utilizando, né? A melhor forma, gente, a melhor forma é utilizar as ferramentas, tá? Lembrem-se, nunca existe olhômetro no AutoCAD. Quando eu falo olhômetro, eu estou falando isso aqui, ó. Você faz um L, Enter, aí você fala, professor, é mais ou menos aqui assim, ó, corretinho. Não, gente, se você for ver, isso aí não tá retinho, tá? Se você for pegar para medir certinho, você vai ver que isso aí em algum momento, em alguma casa decimal, mesmo que seja lá na 7ª casa decimal, ele tem imperfeição, tá? E a gente deve evitar isso, né? O software, ele nos permite ter uma precisão total. Então, não tem por que a gente fazer as coisas no olhômetro, né? Achando que a gente está vendo, está certinho. Na verdade, não está, não. Então, para fazer a coisa correta,
nós temos que utilizar as ferramentas de desenho, né? Nesse caso, a ferramenta que nós iremos utilizar é a ferramenta Orto. Deixa eu mostrar aqui a vocês. É essa ferramenta aqui, ó. Ela tem um símbolo do 90 graus. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, tá? O símbolo do ângulo reto, tá bom? O nome dessa ferramenta é Orto. Deixa eu escrever aqui para vocês. Orto. Diferente dos comandos, tá, gente? Que é letra, que habilita o atalho. As ferramentas são ativadas através das teclas F, tá? No caso, o Orto é o F8, a teclinha F8 do teclado de vocês, tá? Observem então que quando eu dou o F8, ele fica azul. Se eu der F8 de novo, ele fica branco, no caso desativa. Ficou azul, ativou, ficou branco, desativou, né? Vocês podem fazer em casa, vocês vão ver que é bem simples, né? Clica, habilita, clica, desabilita. Vamos lá, eu desabilitei aqui, vou fazer algumas linhas aleatórias. Digamos que aqui eu resolvo fazer as linhas ortogonais, né? Derivadas de um ângulo reto, né? 0, 90, 180, 270, esquema todo. F8, e aí eu consigo fazer as linhas ortogonais aqui. Olha só, sem problema, com facilidade. Digamos que nesse ponto eu resolva soltar o F8, desabilito ele, e aí posso continuar a desenhar aleatoriamente de novo. Não quero mais desenhar linhas, só dá Enter, ok? Então o F8 faz com que as linhas fiquem ortogonais. Entendido? Pausem aí o vídeo e treinem um pouquinho isso aí, tá bom? Vou esperar aqui. Ok, gente, treinaram? Então vou apagar isso aqui. Ctrl A, Delete. E agora que nós já sabemos fazer linhas aleatórias e linhas ortogonais, vamos fazer linhas com tamanho definido, tá? Antes de falar em tamanho definido, nós precisamos falar em unidades de medida, tá? Como assim, professor? Metro, milímetro, decímetro, centímetro, pés, jardas, sei lá, milhas, por que não? Por que isso é importante? Claro, gente, nós precisamos padronizar em qual medida nós iremos desenhar o nosso projeto, né? Para que no futuro, quando a gente for cotar, quando a gente for imprimir, o AutoCAD faça as conversões e imprima na escala correta. Observe que no momento a gente não está falando de escala, tá? Não quero saber de escala agora. Eu vou falar em escala lá no final, quando a gente começar a falar em cotas e tudo mais. O que nos interessa agora é qual unidade de medida, né? Bem, primeiramente eu gostaria de convencionar com vocês o centímetro, tá? Quem quiser desenhar em metro, pode desenhar. Eu irei sempre trabalhar em centímetros, tá? Eu me acostumei a trabalhar assim e assim eu vou trabalhar sem problema algum, tá? Então, quem optar por trabalhar em medida diferente, só lembre depois de fazer as conversões devidas, tá bom? Ok, então para mudar, para definir em qual unidade, né, para dizer ao CAD em qual unidade nós iremos trabalhar, nós iremos ativar o comando units. Deixa eu ativar, deixa eu desenhar aqui para vocês. Units, tá? Atalho UN, tá? UN, tá, gente? UN. Por que não é U, professor? Porque o U, tá? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Porque o U, na verdade, gente, é o Ctrl Z. Sabe um Ctrl Z? Provavelmente vocês já utilizaram aí, mesmo sem eu explicar. Mas deixa eu mostrar aqui a vocês. Por exemplo, estou fazendo aqui várias linhas aleatórias. Eu utilizei o Ctrl A para apagar aqui, eu acho que sim, né? É que eu não quero utilizar nada que eu não tenha ensinado para vocês ainda, tá? Então eu fiz aqui, ó, várias linhas. E digamos que essas duas aqui eu meio que troquei de ideia, tal. Então nesse momento eu posso dar um Ctrl Z, né? Ou, por exemplo, ele desfaz, né? Ctrl Z provavelmente você já utiliza em outros softwares, tá? O Ctrl Z o que é que ele faz? Ele desfaz,
tá? Então, não quero mais desenhar, tá aqui. E eu quero apagar isso aí. Ctrl A, delete. Aí você pensa, putz, cara, na verdade eu não queria apagar, eu queria deixar. O que eu faço? Dou um Ctrl Z. Observe que quando eu dou Ctrl Z, na verdade, ele habilita um comando, né? Que comando? U, tá vendo? U, Enter. U é de undo, tá, gente? De undo, desfazer, ó. U, N, D, O, undo, desfaça, tá? Atalho U, mas na verdade, por nós já utilizarmos isso em outros softwares através da tecla Ctrl Z, fica mais, digamos assim, instintivo o uso do Ctrl Z, tá? Então Ctrl Z aí, e complementando o Ctrl Z, tem ainda, ó, Ctrl Z, tem o Ctrl Y, que é o desfazer, né? O Ctrl Z desfaz, e se você meio que não era bem isso que eu queria, eu posso dar um Ctrl Y. Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl Z, Ctrl Y. Tá? É só uma dica. O Ctrl Z a gente utiliza bastante, tá? O Ctrl Y nem tanto, mas lembre-se que ele existe. Caso você precise, pode utilizar. Ok? Então vamos lá no Units. O N, né, gente? Units, o N. Enter. Ele vai abrir aqui a caixinha do Units, tá? Onde aqui nós teremos o campo da configuração. Nossa, deixa eu mudar aqui. O campo da configuração das medidas lineares. Na verdade, o que ele muda, gente, é a precisão da informação, tá? Então aqui ele vai mostrar, ó, ponto 4 casas decimais, né? No caso, depois do ponto. O ponto é o separador decimal no AutoCAD, tá? Então, medidas lineares, e eu tenho também as medidas angulares, onde eu defino também qual é o tipo, no caso aqui está grau decimal, e aqui eu posso alterar também a precisão da informação. Para ficar igualzinho, vamos deixar igual, né? Então, ponto 4 casas decimais também. Tanto faz isso aí. Isso aí, gente, é só a precisão da informação, tá? Quando a gente falar no comando distance, como queiram, eu falo melhor sobre isso daí, fica mais claro, tá? Então, no momento, só deixem igual aí, ok? E aqui é o que eu quero que vocês prestem atenção. No caso aqui, ó, Insertion Scale, Units to Scale Inserted Content, milímetros, tá? Tá em milímetros. Qual é a ideia disso? Vocês vão ver que no CAD é possível trazer elementos externos para o nosso projeto, como por exemplo os blocos, né? No futuro vocês vão ver blocos, mas eu poderia dar como exemplo, por exemplo, aqueles blocos de carros, blocos de árvore, né? A gente não vai perder tempo desenhando as arvorezinhas, a gente vai botar desenhos já existentes, né? Do nossa biblioteca, que nós chamamos de uma fonte externa, para dentro do nosso arquivo. Né? Para que ele faça a compatibilização de medidas, né? Porque o cara não necessariamente vai desenhar em centímetro, o cara pode desenhar em milímetro, em metro, em polegada, né? Mas se ele informou aqui qual é a medida que ele está desenhando, o AutoCAD automaticamente faz a conversão. Para que o desenho da planta, por exemplo, não saia nem tão grande nem tão pequeno, saia no tamanho exato que a pessoa desenhou. Tá? Pode ficar um pouco complicado aqui, tá, gente? Mas, de uma forma geral, só coloque em centímetro para não se confundir, tá? Nós iremos voltar a conversar sobre isso aqui quando nós conversaremos sobre os blocos do AutoCAD, tá? Então, se você não entendeu muito bem, tá? Não tem problema, nós iremos voltar a conversar sobre isso. No momento, eu quero que vocês simplesmente cliquem aqui na opção onde tem a setinha onde tem milímetros e escolha a opção centímetros, caso você opte em escolher o centímetro como medida de desenho, tá? O que eu recomendo, pelo menos para acompanhar o nosso curso com um melhor desempenho, ok? Então, centímetro, só faça isso, dê ok, e agora tá beleza, ok? Vamos fazer então a nossa linha com o tamanho definido, 1 metro, por exemplo. Quero fazer uma linha, professor, aleatória, com um ângulo aleatório, mas eu quero que ela tenha exatamente 1 metro. Como é que eu faço? Bem, você pode fazer assim, L, Enter. O que é que ele pede? Especifique o primeiro ponto. Vou especificar o primeiro ponto. E a partir daí, gente, aqui vem a diferença, agora que a gente está querendo fazer o tamanho definido. Eu vou cancelar aqui,
só para fazer uma ressalva, tá? Independente do comando de desenho que você estiver aplicando, tá? No geral, ele será executado da seguinte forma. Você vai entrar com o comando, nesse caso aqui, comando line, mas, sei lá, poderia ser qualquer outro comando de desenho. Você vai clicar no ponto e vai apontar a direção. Depois você vê o que faz, tá? Então, de uma forma geral, qualquer comando de desenho funciona assim. Entra o comando, no meu caso aqui, nosso caso, comando line, você vai dar enter. Quando eu falar enter, já sabe, né? Botão direito. Clica num ponto e aponta a direção. Ok? Nesse caso, o que eu quero? Eu quero apontar a direção e digitar o valor. Eu quero fazer uma linha de 1 metro, no caso 100 centímetros, para cá, nessa direção aí. O que é que eu faço agora? Simplesmente digito o valor. 100. Digitei 100 e vou dar um enter. Balanço meu mouse e olha aqui, ela está aqui, ó, pequenininha. Tá bom? Vou finalizar a linha, tá? Vocês podem estar fazendo em casa isso e essa linha ficou gigante, ficou muito pequena, tá? O que é isso, professor? Pelo amor de Deus, né? O que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado, gente. Você não fez nada, não se preocupem. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo. É isso aqui, ó. Sua linha pode estar bem grandona ou pode estar bem pequenininha. Tanto faz, gente. O que é isso que eu estou fazendo? Eu estou dando zoom. Se a tua linha está grande ou está pequena, o que está acontecendo com ela é que ela está com pouco zoom ou com muito zoom. Tá? O que vai importar é isso aqui, ó. Digitou 100? Digitou. Então a linha tem 1 metro. Ponto final. Acabou. Tá bom? Professor, e como é que você faz isso para ver, né, esse zoom maior ou menor? Vamos ver? Olha só, gente. Comando zoom. Zoom é comando, tá? Então, comando zoom é assim, ó. Eu estou escrevendo ruim, gente, que eu estou com o mouse aqui, tá? Não sei se vocês já tentaram escrever com o mouse, mas não é a melhor forma de escrever, não, tá? Então, ó, comando zoom, atalho, letra Z. Z, né? Z, Enter, é por onde eu dou o zoom. Não. Hoje em dia, gente, ninguém utiliza mais o Z para dar zoom. Por quê? Porque eu não vou lembrar, tá, gente? Quando, mas eu acredito que tenha sido ali, ó, 2003, 2002, que começou a se difundir melhor, tá? O que? Isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver pela webcam o scroll do mouse, a rodinha do mouse, tá? Isso aqui foi mágico, gente. Antigamente isso aqui não existia, tá? Não foi sempre que isso aqui existiu. Antes o mouse só tinha 2 botõezinhos, tá? Hoje ele tem esse scroll. O scroll, gente, no CAD revolucionou a forma de você navegar, né? E quando eu falo navegar, é ir de um canto a outro, né? E dar um zoom nessa ponta, depois sair, dar um zoom nessa outra ponta, arrastar a tela, por exemplo, e vir mais para cima, né? Ou arrastar o elemento assim. Ele revolucionou. Só com esse botão, só com o scroll, eu consigo fazer isso, tá? Na verdade, o scroll tem 4 comandos, tá? Sendo um de pan e 3 de zoom, tá? Pan também é comando. Pan também é comando. Comando pan é ativado com a letra P. Só para mostrar a vocês aqui, tá? Se eu digitar, olha só, eu vou digitar aqui P, vou dar Enter, ele vira uma mãozinha. E quando eu clico e seguro a mãozinha, ó, ele arrasta a minha tela. E essa é a função do comando pan, é arrastar a visualização da tela. Tá? Observe que ele não move os elementos, né? Se eu tivesse aqui 2 linhas, por exemplo, ele não movimentaria, ativar o comando pan, ele não movimentaria uma até outra, tá? Ele movimenta a tela, nossa, estou travando a língua, tá? Ele movimenta a tela inteira, tá vendo? Movimenta uma tela inteira, ok? Esse é o pan. Eu não preciso dar P Enter para dar pan, tá, gente? O que eu vou fazer para dar pan? Eu vou clicar e segurar o scroll do mouse. Querem ver? Olha só, vou clicar e segurar aqui, ó, e vou arrastar. Olhem só, que bonitinho. Cliquei, segurei o scroll e balanço.
é a mesma coisa. Então não preciso digitar P Enter, é automático isso aqui no meu scroll, na minha rodinha do mouse. Beleza, professor. Então ainda tem o PAN, faltam ainda 3 comandos de zoom, né, que tem na rodinha. Quais são eles? Zoom in, zoom out. Aproximar, in, empurra a rodinha. Afastar, out, puxa a rodinha, né? Aproximo e afasta. Aproximo e afasta. Parece simples, né, gente? Mas só tem um detalhe que vocês devem prestar atenção. Por exemplo, eu quero vir para essa parte aqui, ó, professor, para a ponta superior dessa linha aqui, ó. Então é só empurrar? Não, não é só empurrar. Você deve posicionar o cursor do seu mouse em cima do ponto onde ele quer ir, para daí sim você empurrar. Porque só assim ele vai lá. Olha só, o zoom na verdade vai para o cursor do mouse. Então, ó, se eu quero aproximar aqui, eu posiciono o cursor aqui e empurro. Aí sim, tá? Eu quero nessa parte aqui debaixo dessa linha. Então, boto o cursor ali e empurra, tá? Então, assim, zoom in, zoom out, 2 comandos de zoom. Zoom in, aproximo, zoom out, afasto. Beleza, professor, ainda faltou um comando, tá? Digamos que você deu um zoom louco, como eu acabei de dar aqui, você perdeu o seu desenho, você não sabe mais onde está o seu desenho, está desesperado, não sabe o que faz da vida. E agora, professor, pelo amor de Deus, me ajude, eu perdi o meu desenho. Para isso, gente, existe o famoso zoom professor perdi o meu desenho, né? Que é o zoom extents. O que é que ele faz, esse zoom? Esse zoom é extents mesmo, tá, gente? É com T, extents. Ele enquadra na tela, enquadra no model, né, na área preta aqui, tudo que você já desenhou até o momento e que não apagou, obviamente, né, gente? Tudo que está de fato desenhado nele, né? No caso no model, no caso na tela preta. Como é que eu faço para acionar esse comando? É só dar 2 cliques rápidos no scroll. 1, 2 e ele enquadra. Vou afastar um pouquinho, ó. 2 cliques rápidos no scroll. Não sei se dá para ouvir. E ó, ele enquadra. Tá vendo, ó? Enquadrou, enquadrou. Ok? Beleza? Então, ó, zoom out, zoom in, zoom extends, né? O zoom professor pediu meu desenho. Clico seguro, eu dou um pan. Ok? E com isso, vocês têm... Opa, não quero utilizar isso aí. Agora, Ctrl A e delete, tá? Com isso, vocês têm todas as suas necessidades de navegação preenchidas, ok? Então, novamente, quero fazer uma linha de 100, professor. Como é que eu faço? L, Enter, clico no ponto, aponto a direção, dou 100, dou Enter, balanceio agora. Não quero mais fazer linha, dou Enter. E olha só, ó, professor, ficou mais ou menos. E agora? Eu quero deixar um pouquinho maior. Dá um zoom, né? Menor. Dá um zoom também, só que para fora. Né, gente? Não tem problema. Só uma questão de zoom. Se está muito grande ou muito pequeno, tanto faz. O que é que importa de fato é que você deu a medida correta. No caso que a gente queria, 100. Tá aqui, 100. Ok? Beleza, professor. Então, sei fazer já uma medida de 100. Só que agora eu quero fazer uma retinha, né? Ortogonal. Como é que eu faço? É o mesmo procedimento, gente. L, Enter, clica no ponto. Só que agora eu vou ativar o F8, né? Para ficar retinho. E aqui eu posso fazer um exercício, né? Assim, por exemplo. 50. Aí, lembrando, comando linha é um comando em cadeia, então ele continua ativo. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Fiz 50 cá pro lado, tá? Aí eu vou apontar para baixo, sempre apontando a direção, né, gente? 50, vou apontar aqui para a direita, 50, para cima, 50, para a direita, 50, para cima, 50, para a esquerda, 50, para cima, 50, esquerda, 50, para baixo, 50, esquerda, 50, para baixo, 50. Vou dar Enter para finalizar. Eu posso fazer exercícios desse tipo, tá? Tentem fazer aí. Dei uma pausa no vídeo, tá bom? Eu espero vocês aqui. Conseguiram fazer? Beleza. Vamos lá então. Agora eu vou apagar, gente. E para finalizar, né? Para vocês conhecerem tudo sobre linha, faltou uma coisa, né? Olha só que legal, gente. Aconteceu aqui, ó. Dei o Ctrl A. Tá aparecendo aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês, ó, dei o Ctrl A, ele aparece isso aqui, né? E aí eu tô tentando dar delete. Agora funcionou, tá? Mas não estava indo.
tá? Deu Ctrl Z agora, deixa eu dar Ctrl A de novo para ver se dá o problema. Não deu, tá? Mas então, não estava indo. Se não tá, lembrem que você pode, ao invés de delete, você pode simplesmente digitar E e dar Enter, que funciona igual, tá bom? Beleza. Zoom Extends, enquadrou. Beleza. Recapitulando, o que a gente sabe fazer com linha? A gente sabe fazer linhas aleatórias, linhas ortogonais e linhas com tamanho definido, né? Ortogonal. Ortogonal e aleatório, né? Com ângulo aleatório. O que a gente ainda não sabe? O que a gente ainda não aprendeu? A fazer linhas com tamanho e ângulo definido, tá? Como fazer isso? Bem, existem várias formas de se fazer isso, tá? Na verdade, essa forma que eu vou mostrar não é nem mais a utilizada, tá? Mas eu vou mostrar assim mesmo. Mais na frente, através de ferramentas, nós iremos aprender outras formas de se fazer linhas com ângulos definidos, ok? Não se preocupe. No momento, vamos aprender através do comando linha, que é um pouquinho mais chatinho, mas não é também lá a coisa mais difícil do mundo. Vamos lá então. Se eu quero fazer linha, necessariamente o comando é line, né, gente? Então L Enter, clico no primeiro ponto, posso soltar o F8, tanto faz, tá? O F8 pode estar ligado ou desligado, ele não vai fazer influência nenhuma, porque o que vai valer é o que eu digitar. E nesse caso eu vou digitar o ângulo, né? Só uma ressalva aqui, só para mostrar a vocês, tá? Não sei se todos têm claro isso, mas no AutoCAD os ângulos funcionam da seguinte maneira. Digamos que aqui eu tenha o zero. O zero começa sempre aqui, tá, gente? Aqui é o 180. Ok? 180. Daqui para cá eu tenho a medida, né, positiva. Então aqui no meio, no ângulo reto, eu teria o ângulo de 90 positivo. E aqui para baixo, continuando, eu teria o 270 positivo. Ok? Mas sabe que o AutoCAD também funciona no outro sentido, no sentido negativo. Onde aqui, ao invés de 270 positivo, eu teria o menos 90. E continuando, por exemplo, aqui onde eu tenho mais 90, eu teria o menos 270. Tá? É só uma dica, tá? Para que vocês entendam como é que funciona essa questão dos ângulos no AutoCAD. Ok? Concluir aqui. Legal, estamos entendidos? Dessa forma, se eu digitar 45, eu vou querer uma linha de 1 metro, no caso a linha de 100 com 45, a minha linha vai ficar mais ou menos por aqui, né? 45. Por exemplo, se fosse menos 45, ia ficar aqui para baixo. Eu quero 45, para cima. Ok? Olha só então, como é que eu devo proceder? Já cliquei no primeiro ponto e já apontei a direção. Na verdade, vocês viram que a direção tanto faz, porque quem vai dar a direção vai ser o meu ângulo, né? Mas como é que eu devo proceder? Eu já sei que eu vou ter que colocar duas informações. Uma delas será a distância, a outra será o ângulo, né? Gente, para colocar duas informações numa mesma linha, vocês precisam antes digitar o símbolo arroba, tá? Deixa eu só mostrar aqui a vocês que eu digitei o símbolo arroba. Estão vendo aqui? Não sei se está claro para todo mundo, mas digitei arroba, né? Nesse momento, onde eu simplesmente colocaria o tamanho, eu vou colocar o arroba antes, ok? Vou colocar arroba. Agora sim, coloco o tamanho. Eu quero uma linha de 1 metro, então digito 100. E agora eu quero colocar o ângulo. Como é que eu faço para colocar o ângulo? Primeiro eu tenho que colocar o sinal de menor. O sinal de menor é entendido pelo CAD. Deixa eu só habilitar aqui novamente para dar o zoom para vocês, gente. O sinal de menor, estão vendo aqui, ó. Então botei o arroba. Tá? Botei o arroba aqui. 100. O sinal de menor, que é entendido pelo CAD como o símbolo de ângulo, tá? O AutoCAD já sabe que após esse símbolo vem o valor do ângulo. Dessa forma, menor, símbolo menor, né? Isso aqui. E eu vou botar 45, que é o ângulo que eu quero. Feito isso, dou um Enter. E tá aí a minha linha de 1 metro, né? Com ângulo de 45, estão vendo? E agora, gente, eu vou dar
para finalizar, eu vou dar um exemplo aqui para vocês treinarem em casa, né? A rebater os ângulos, né? Pode ser um exercício interessante nesse início, tá? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma linha de 150, então arroba, sempre arroba na frente, tá, gente? Arroba 150, ângulo, sinal de ângulo, e olha só, eu vou colocar menos 30. E olha só, tá aqui, né? Fez o menos 30, ele fez no caso para baixo, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para que vocês vejam onde é que estava a minha linha, ó. Meu ponto inicial estava aqui, né? Se eu colocasse mais 30, ele iria mais ou menos aqui para baixo, aqui para cima, né? Perdão, aqui para cima. Como eu coloquei negativo, ele foi para baixo, né? Então ele foi para baixo. Deixa eu fazer de novo isso aqui, repetir o exercício. Então, primeiro ponto, recapitulando, arroba 100, sinal de menor 45, arroba 150, sinal de menor, menos 30, ele vai para baixo, tá? Vou finalizar o comando. Só para lembrar, gente, se eu simplesmente quero fazer uma linha aleatória ou ortogonal com tamanho definido, não preciso colocar arroba, tá? Eu posso até colocar, mas não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 150. Não precisa colocar arroba, tá bom? Você só vai colocar arroba se você quiser colocar, definir o ângulo junto. Entendidos? Então é isso, gente. Treinem bastante isso aí. Até o próximo vídeo aula. Estudem, fiquem com Deus. Até a próxima.